E o comunismo de iPhone? Voltamos mais uma vez àquela velha polêmica do comunismo de iPhone, né? Dessa vez aí é o Gustavo Machado, que está lá daquele canal Orientação Marxista, que foi no podcast do A Deriva, lá do Petri, lá onde já teve lá o Gustavo Gaiofato, já teve o Ian Neves, né? Então dessa vez foi bem polêmico, né? Porque dessa vez foi um trotskista, né? E deu um pouco de porrada aí no pessoal aí, no Ian Neves, no Jones Manuel, nesses caras todos aí. Mas teve muita coisa interessante aí. Então vamos dar uma analisada aí nesse trecho aí que ficou bem legal aí. Ao mesmo tempo, não é graças a esse cara que conseguiu criar essa empresa que esse trabalhador tem um emprego agora? Claro, da mesma forma que o escravo na escravidão só podia ser escravo graças ao senhor do escravo. Mas é diferente a relação. Pô. Não, uma sociedade é capitalista. Logo, na sociedade capitalista, as pessoas precisam do capital para sobreviver. Assim como na sociedade escravista, mesma coisa. Mas, tipo, o cara que criou o Google, por exemplo, ele emprega milhares de pessoas. Se esse cara não tivesse tido essa ideia, milhares de pessoas não teriam esse emprego hoje. Claro, se um cara não tivesse saído lá de Portugal com a carta do rei, né, com uma propriedade gigantesca para poder ter aqueles 500 escravos não estavam mais trabalhando para aquele. Ela é diferente, cara, a história. O que eu tô querendo chamar a atenção? Veja, no capitalismo, tudo se move em massa ao capital, não tem como ser de outro jeito. Entende? Sabe essa história do comunista ou socialista de iPhone, essa coisa toda? Uhum. A grande imbecilidade da questão, e na verdade, inclusive voltado para marxistas que sempre batem nessa tecla, a gente não escolhe a forma de sociedade que a gente vive. A gente nasceu dentro dela. Isso não é uma opção pra gente. Sim, mas aí o cara vai lá e compra um iPhone 13 tendo ali o Androidzinho mais barato. O cara meio que gosta também do capitalismo. Não, ele gosta do iPhone 13. Que foi o criado iPhone graças 13, ao capitalismo. Porque tudo no capitalismo é feito no capitalismo, inclusive o smartphone barato. Essa questão aí, cara, é bem legal, né? Aí ele jogou a bola ali, acho que ele já sabia que ele ia dar uma porrada já, então ele jogou a bola ali. Ele falou do iPhone, do comunista de iPhone, e o Petri caiu direitinho. Vamos ver lá o que ele vai falar aí. Mas teria o iPhone 13 com a câmera não sei o quê, Por que não? Do socialismo? Por que não? Se agora a sociedade está se movendo pelos interesses das pessoas, pelo que elas querem. Mas assim, eu não sabia que eu queria um iPhone 13, eu só soube quando eu vi. Os caras criaram a necessidade Mas de mim. isso existe com qualquer criação humana, dentro do capitalismo ou fora dele. Ou seja, você tem que fazer aquilo e apresentar para as pessoas. Vão ser elas que vão dar a resposta se elas querem ou não querem aquilo. Agora, na sociedade capitalista, todas as coisas vão ser criadas dentro das empresas capitalistas, mas isso é uma obviedade, não tem como ser diferente. Numa sociedade não socialista, as coisas vão ser produzidas não sobre a forma capital, não sobre a forma capitalista. Uhum. A pessoa que criou o iPhone 13 não foi Steve Jobs. Você percebe a coisa? Porque ele já se foi, já. Hã? Até porque ele já se foi, né? Sim, mas que seja o 8 ou o 7, entende? Uhum. Não foi ele que criou. Não são os acionistas dessa empresa que criaram. Eles não fazem a menor ideia tecnicamente como é que isso funciona. Quem criou o iPhone 13 foram trabalhadores, com certo nível de qualificação, quem fez o projeto, enfim. Mas foram trabalhadores que criaram isso, que tiveram essa ideia. Isso aí, vocês sempre vão estar vendo aí nos meus vídeos aí, né? Que isso daí é bem constante na questão do comunismo empresarial de mercado, no livro e tudo, fala sempre sobre essa questão, né? De que isso daí, o Paul Samuelson, que é do mainstream, né? Os próprios liberais não podem criticar, porque no comunismo empresarial de mercado está se usando o mainstream para falar disso. E o Paul Samuelson vai lá, ganhou o prêmio Nobel e tudo, né? É bem ortodoxo, bem mainstream mesmo. E ele fala que justamente não tem mais essa coisa que tinha lá, que o Marx fala que tinha lá na época do início da Revolução Burguesa. Não tem essa coisa de que é o patrão, que é o cara que desenvolve o produto. Não é o Steve Jobs que desenvolve o iPhone, né? São os funcionários. E quem administra a empresa também são funcionários, são profissionais, né? Então, não tem porquê. Isso daí ele vai ainda explorar mais esse tema aí, mas isso daí já caiu por terra já, né? E não tem porquê entrar nessa questão de meritocracia, né? Isso daí já
caiu por terra, como eu falei. O capitalismo hoje é dependente dos trabalhadores e não do empreendedor individual, não do brilhantismo de um empreendedor, e sim do brilhantismo dos trabalhadores. E por isso o comunismo empresarial de mercado ele tem tudo para dar certo, porque ele maximiza essa possibilidade, mantendo o sistema igual ao capitalismo. Ele não vai fazer um planejamento central estruturado igual ao socialismo, que vai cagar tudo depois. Ele vai simplesmente manter o sistema de economia de mercado, só que com os trabalhadores ganhando pelo que trabalha, e não o dinheiro indo para o dono, né, da empresa. Então vamos continuar lá. Quem recebe por isso, ele não tem ideia nem para o produto, ele só tem a certeza do seguinte, que se não dá certo, as pessoas que fizeram isso vão ser demitidas. Se der certo, elas ficam por mais um tempo até ver se o novo produto vai ou não vai encaixar. Não são os criadores do iPhone 13 os donos do capital. O dono do capital é o dono do dinheiro com o qual ele pagou um pedaço dele para os criadores do iPhone 13. Mas eu fico me perguntando como que seria diferente. Como que numa sociedade... Porque eu acho que a crítica que o meme faz do socialista com o iPhone é que não existiria o iPhone numa sociedade socialista, e ele só existe por causa desse capitalismo, que o cara quer lucro. Então ele quer criar o melhor produto possível para ganhar esse dinheiro todo. Mas isso é uma coisa que, na lógica, inclusive as pessoas chamam de tautologia, né? É uma obviedade. Tudo que existe no capitalismo só existe sobre a forma capitalista. O que te garante que isso não existiria se não fosse sobre a forma capitalista? Não é uma evidência o fato de que isso existe no capitalismo. Veja, mesmo o smart... Olha, isso aqui é um ponto aí que o Petri está falando tem um sentido. Porque é o seguinte, o incentivo que não tem um sentido, assim, entre aspas, né? Porque, assim, tem um sentido para... O incentivo do lucro do capitalista faz ele buscar estratégias de dar melhores salários para os trabalhadores criarem um produto. No modelo de socialismo soviético, ou do modelo de socialismo que teve na China, no modelo de socialismo que já foi tentado em Cuba também, em Coreia do Norte, não tem esse mesmo incentivo. Então, a crítica é aquela igual da tragédia dos comuns. Existem várias críticas falando que, claro, que as pessoas não vão ter um incentivo para fazer algo bom, um produto bom, porque naturalmente eles vão ganhar o mesmo valor, né, vai ganhar o mesmo salário de qualquer jeito, então ele não vai ter incentivo para produzir algo de bom. Ele vai querer enrolar no trabalho, como todo trabalhador tenta fazer aí. Tenta enrolar um pouquinho no trabalho para se desgastar menos e tudo, se ele já tiver, claro, o seu salário assegurado da mesma forma. Então, isso é um dos problemas, sim, no socialismo soviético, no socialismo real que foi tentado. E a solução do comunismo empresarial de mercado é essa, é manter o incentivo, porque você mantém uma economia de mercado. Porém, é claro, esse incentivo é muito maior no comunismo empresarial de mercado. No 100, o incentivo é muito maior porque o que a gente ganha com a venda dos produtos e dos serviços e tudo, a empresa ganha totalmente esse valor e ela pode distribuir para os funcionários, ela pode fazer o que precisar para investir mais, né, o que for melhor para a empresa. E isso faz um círculo de aumentar o tamanho da empresa, aumentar o salário dos funcionários, aumenta a produtividade da empresa, enquanto no capitalismo a produtividade é menor, porque o lucro é embolsado pelo dono. Então essa daí é a chave para entender por que o 100, o comunismo empresarial de mercado, é melhor do que o capitalismo e é melhor do que o socialismo que foi tentado. Porque, claro, no socialismo vai entrar nesse problema que já aconteceu, de entrar numa sociedade que não é tão produtiva, tão competitiva e acabou perdendo a concorrência internacional e entrou num colapso, né, econômico por não conseguir competir com o nível de produtividade que o capitalismo estava tendo, né? É um problema aí que o Petri está entrando aí, que faz um certo sentido. O fone mais vagabundo que existe é produto do capitalismo na sociedade capitalista. A comida de boa, de má qualidade,
é produto do capitalismo na sociedade capitalista. Sim. Uhum. Não teria como não ser. Mas acho que a pergunta que se faz é qual o incentivo numa sociedade socialista para se criar um iPhone 13, o 14, maior, o 15, se o cara não vai ter um lucro? Quem faz essas coisas não é quem ganha o lucro. Percebe? Quem projeta o iPhone, quem tem as ideias, quem desenvolve isso não é quem ganha o lucro. O dono dessas empresas nem coloca um pé lá. Ou se coloca, é para fazer aquelas coisas, tipo reunião de acionistas da empresa. Eu convido vocês que estão assistindo aí, vai no site de qualquer grande empresa e vai lá e pega a ata de uma assembleia de acionistas para vocês verem que porra que é. É sério. Eu recebo no e-mail às vezes. Isso. Eu ganho dividendos, eu sou um... Você investe em algumas empresas. Mas hoje tem um monte. Mas tem um monte de trabalhador que investe em ações. E não tem problema nisso. O capitalismo não tem como você viver que não seja de forma capitalista. Pôr na poupança é participar do sistema financeiro capitalista igualzinho comprar ação. O que eu combato no meu canal é a ilusão que as pessoas têm, de que elas que são pobres, que elas vão se enriquecer, elas vão juntando seus 100, 200, 300 reais, 500 reais por mês, e com isso elas vão enriquecer no mercado de ação, né? Sim. Então não tem jeito. Onde é que você vai guardar o seu dinheiro? No banco, pode ser na poupança, em títulos da dívida. São mecanismos tão capitalistas quanto a ação. Não tem como não ser. Sim. Né? Mas... Criação do iPhone na sociedade socialista. Isso, criação do iPhone na sociedade socialista. Veja, os acionistas da empresa, na assembleia de acionista, você vota o que você vai receber de dividendos do lucro líquido. O lucro líquido você pega o lucro operacional, que é o EBIT, o EBITDA lá, o valor adicionado mesmo. Aí você tira os juros, você tira o imposto, sobra o líquido. Quanto do líquido que vai ficar para mim? Vota salário do conselho de administração, que normalmente as pessoas do conselho de administração são os maiores acionistas, ou indicados diretamente por eles, às vezes são eles mesmos, e os salários é 1 milhão por mês. Já tive a ocasião de ver, pelo trabalho no instituto que eu tenho, já teve casos de grandes empresas no Brasil que a gente teve acesso às planilhas dos salários do conselho de administração da empresa. É 1,5 milhão, 1 milhão por mês, né? Eles votam isso e, no máximo, alguma cláusula específica, caso a empresa esteja querendo lançar ou não lançar mais ações. Eles não discutem coisas técnicas, eles não conhecem coisas técnicas, eles não entendem sobre isso. Eles contratam um cara, colocam lá, se a ideia dele deu certo, ele continua, senão eles demitem e colocam outro. Os capitalistas não produziram iPhone, não produziram carro elétrico. O Gustavo deu a porrada a devida porrada ali, né? O tapa na cara de luva, porque é isso mesmo. Não é o empreendedor, não é o capitalista, o dono do capital burguês que produz o iPhone ou que produz produto nenhum. É o trabalhador. A grande questão do comunismo empresarial de mercado é o seguinte: como que a gente faz para o trabalhador, que é o que produz a riqueza, ser mais beneficiado? Seja ele receber melhores salários, melhores condições de trabalho, e ter produtos de qualidade. Porque uma sociedade socialista pode reduzir a jornada de trabalho, pode fazer uma série de alterações, dar uma série de direitos e tudo. A grande questão é a seguinte: será que ela vai conseguir ter incentivos para poder ter uma economia complexa com geração de produtos de qualidade, geração de produtos que as pessoas de fato querem comprar? Essa que é a grande questão. O comunismo empresarial de mercado consegue ser a alternativa viável para um comunismo do século XXI, para uma economia pujante, uma economia que cresce, e uma economia que não tem desigualdade de renda, e uma economia que de fato funciona melhor do que a capitalista, melhor do que a socialista. Isso aí é o modelo que vocês precisam ver os outros vídeos que eu explico melhor isso, e ler os livros aí, para ler o livro, né, para entender melhor. Mas ele é basicamente assim, ele funciona no mercado igualzinho no capitalismo, só que a diferença é que as empresas são públicas, então não tem o dono, o rico lá, o dono, o burguês, não está recebendo o lucro, extraindo o lucro lá, a mais-valia, se vocês quiserem dizer isso, ou se vocês quiserem usar outro termo, talvez a exploração, não está explorando, porque as empresas são públicas e estão utilizando, estão justamente dando toda essa receita aí, tá retornando para a própria empresa.
e a empresa vai investir mais na produção, o que vai gerar economia melhor, vai pagar melhores salários para incentivar mais o trabalhador, vai beneficiar, então, os trabalhadores. Com isso, a gente acaba com os ricos, então a gente acaba com a desigualdade, a gente acaba com os ricos e acaba com os pobres, porque todo mundo vai ter emprego, todo mundo vai ter empregos melhores. E é por isso que é comunista, né? Porque não tem o dono do capital. As empresas são públicas. E não tem diferença de classe. Elétrico. Não produziram aviões, não produziram porra nenhuma. Eles só ganham em cima dessa produção, que não é ideia deles e não é feita por eles. No socialismo é o contrário. A pessoa que desenvolve isso, ela participa desse processo. De para onde isso vai. Qual finalidade vai ter. Ela recebe os benefícios do que ela está fazendo. Por que ela não vai querer desenvolver? Ela não recebe hoje. Percebe? Uhum. Aliás, é normal os trabalhadores hoje, quando fazem contrato com a empresa, assinar que todas as ideias desenvolvidas ali são ideias da empresa. Nem patente eles têm. O cara teve uma ideia genial como trabalhador da empresa, a patente é da empresa. Não é de quem fez. Você tem patente quando o cara desenvolve na universidade ou de maneira autônoma, e às vezes as possibilidades são mínimas, né? Uhum. Então, quem fica com o direito sobre a invenção, a criação, o desenvolvimento? A empresa. Que é de um acionista que não entende nada dessa coisa toda. Mas não é a empresa que está dando a estrutura para o cara poder desenvolver? Porque voltando de novo à mesma questão. Mas aí voltamos de novo à mesma questão. Ele mesmo mandou. Ele voltou. Vamos ver a marretada que o Gustavo vai dar agora, né? Desenvolver em casa, se ele Essa tivesse... estrutura quem fez? Entende? Foi o Elon Musk que construiu os prédios da Tesla. Foi ele quem construiu as máquinas com que os carros da Tesla são construídos. Veja, essa estrutura que ele deu foi possibilitada pelo seu dinheiro, que por sua vez também não foi produzido por ele. É trabalho acumulado de outras pessoas, do qual ele teve acesso por ser o proprietário do capital. Perfeito. É um ciclo, né? É um ciclo. Tá, o Gustavo foi muito bem nessa parte aí. Eu não vi tudo, né? Eu não vi o debate todo, mas nessa parte aí ele mandou muito bem, né, cara? Deixa eu até ver mais um pedacinho aqui. Joga sempre pro Tem mais alguma coisa interessante. conteúdo da coisa. E vê o que esse cara fez. Você tá entendendo? Uhum. Sim, que ele entrou com dinheiro, eu sei. No capitalismo, tudo entra em movimento com dinheiro. Sim. Senão nada entra em movimento. Porque o capitalismo é assim. Nenhum milionário, bilionário trabalhou em algum momento para ter esse dinheiro, para poder investir depois no mercado e poder ficar em casa enquanto os trabalhadores... Ele pode até ter feito isso, né? Mas se você pegar depois o que ele recebe com os trabalhadores dele, por maior que seja a produtividade desse trabalho que ele fez, isso já foi pago para ele num período mais curto imaginável. Uhum. Desde quando... Isso daí, cara, é uma coisa que é um problema, assim, até uma questão que os socialistas, os comunistas aí caem muito nessa armadilha de dizer que não tem nenhuma possibilidade de ter algum tipo de mérito ali do cara. É porque tem. Na verdade tem. Como filósofo eu tenho que ser sincero. Tem como uma pessoa conseguir trabalhar, ter boas ideias, juntar dinheiro. A grande questão é a seguinte, não precisa ser assim. É possível ter um sistema muito melhor em que todo mundo tenha condições de ganhar melhores salários e receber de acordo com... Não é uma pessoa simplesmente que teve uma sorte enorme de estar no momento certo, na hora certa, e ser extremamente inteligente e conseguir ter juntado dinheiro, né? E esses são os exemplos que acontecem pouco, né? Porque a maior parte dos exemplos que a gente tem aí, vários estudos sobre isso, é que a maior parte das pessoas que começam alguma empresa, elas já herdaram o dinheiro que foi o necessário para abrir aquela empresa, né? Então, o sistema capitalista, ele estratifica. Quem é rico continua rico, quem é pobre continua pobre. Essa é a regra. Então, se você já era rico, você já nasceu uma família rica, você herdou, você já tem tudo para começar ali a sua empresa. Aí vai dizer que, né, o cara teve um mérito. Nesse caso aí não tem nem mérito nenhum, porque o cara já herdou, bota os outros para trabalhar, que é a maior parte dos casos, né? Mas que existe um mérito, existe, né?
você ter uma ideia legal, te dá o direito de viver às custas dos outros, você, o resto da sua vida e a sua descendência. Percebe? Uhum. Ainda que suponhamos que alguns deles tiveram, e eu acho que alguns amplamente minoritários, a maioria herdou. Essa que é a verdade. Exatamente. Teve até um estudo que saiu aí na Itália. Os caras pegaram as famílias mais ricas da Itália hoje e concluíram que elas, por documentos e tudo, com provas mesmo, né, trabalho científico, acadêmico mesmo, concluíram que elas são as mesmas famílias que eram ricas na Itália no século XV, 1400 e pouco, na época lá do Renascimento, elas já eram famílias ricas. Então é assim que funciona no capitalismo, né? O capital, o grau de mobilidade dele é mínimo, porque o capital gera capital. O capital ele cria os mecanismos que permitem que ele continue no mesmo lugar, né? Pode dar mais certo, menos certo, mas ele está sempre ali. E isso ele desaparece, é engolido por um mais grandão, é o movimento eterno que ele faz. Então, ainda que alguém supostamente teve uma ideia genial e recebeu por isso te dá o direito de ficar agora pro resto da sua vida vivendo às custas do trabalho alheio e para todas as suas futuras gerações, enquanto... Entende? Não precisa. Na verdade, a pessoa que vai ter uma boa ideia, num sistema do comunismo empresarial de mercado, em um sistema, ela vai ser um trabalhador como o outro e vai receber mais do que o outro, que não teve tanta ideia ou não quis trabalhar tanto, vai receber mais, mas não vai ser aquela discrepância absoluta que te dá direito, que te dá a possibilidade de ser extremamente desigual, ser extremamente mais poderoso, ser extremamente usufruir, extremamente mais de explorar os outros, né? Isso não faz sentido. Né? E não é verdade que as grandes inovações científicas, tecnológicas, são feitas por pessoas, empreendedores aplicando capital, cara. Isso é uma coisa quase que inexistente. São feitas por pessoas apaixonadas pela área dela, apaixonadas pela biologia, pela física, pela engenharia, pelas diversas áreas da ciência, e que tem um prazer enorme em ver o negócio acontecer. Claro que ela quer ganhar bem. E são essas... Esse aí é o caso do Einstein, do Tesla, pessoas apaixonadas, né, que começaram a produzir não tanto pelo dinheiro. É claro que o dinheiro motiva essas pessoas, porque você vai dar uma qualidade de vida para uma pessoa que está ralando mais do que as outras e tal, que está se esforçando. É legal, né? Por isso que não é legal um sistema em que exista igualdade absoluta, como alguns devaneios, algumas pessoas pensaram em alguns modelos aí, algumas revoluções aí socialistas até tentaram um modelo desse, mas não funcionou e logo foram interrompidas. Na União Soviética teve um momento desse aí, um devaneio desse, mas logo foi interrompido, né? Pessoas que fazem as coisas acontecer, elas não têm acesso ao capital nunca. Elas têm acesso no máximo a um bom salário. Né? Se elas estiverem bem situadas numa boa universidade ou numa boa empresa, numa empresa grande, é no máximo um bom salário. Que ainda assim, se for numa empresa privada, ela pode ter tido ideias geniais a vida dela inteira. No dia que ela não conseguir fazer isso mais, porque está velha, porque está doente, etc., no dia seguinte ela é colocada para fora da empresa. Né? O que tem de história de pessoas altamente especializadas, que tiveram ideias extraordinárias ao longo de 20, 30 anos e depois foram colocadas na rua de um dia para a noite, porque por alguma razão médica, pessoal, não se mostrou mais capaz de ter aquele mesmo produtividade, inventividade que ela tinha antes. Então acontece exatamente o contrário disso aí. A pessoa não vive depois tranquila. Ela tem que continuar fazendo o mesmo para ter acesso àquele recurso em termos salariais, né? Mas tu acredita que é capaz de a gente chegar numa sociedade que as pessoas se preocupam com pessoas e não com lucro? Porque eu vejo de uma forma muito pessimista. Eu acho que a humanidade é isso aí mesmo e cada um por si, querendo acumular dinheiro e tal. Pelo que eu vejo da visão marxista, Sim. Existe uma esperança de que as pessoas trabalhem para a comunidade e não para... Então, isso aí que o Petri está entrando é bem delicado, é uma armadilha até, porque tem um problema grande quando os socialistas assim começam a achar que não, que de fato assim as pessoas
vão querer trabalhar mais porque porque ela vai ser um trabalho comunitário e tudo, né? Assim, isso daí, em termos de sociedades primitivas, em pequenos grupos, até podia acontecer das pessoas quererem, todas quererem compartilhar ali, querer se dedicar, porque uma conhece a outra e uma sabe o quanto a outra está se dedicando e tudo, e as pessoas não iam gostar de uma pessoa que não se dedicasse. Mas numa sociedade complexa como a nossa, onde algumas empresas têm milhares de funcionários, a gente não tem como, e as cidades têm milhões e milhões de pessoas, nós não conhecemos os outros, a gente não tem como entrar nesse problema assim, né, de achar que as pessoas vão de fato fazer por um simples senso de comunidade. Então, por isso que o comune empresarial de mercado ele não utiliza essa solução da necessidade das pessoas quererem ser altruístas e quererem ser bonzinhas porque elas vivem em comunidade. Não tem necessidade desse modelo, que é a crítica aí que o Petri está fazendo agora, né? Na verdade, no comune empresarial de mercado, as coisas continuam como no capitalismo, na forma de funcionamento do sistema, a forma geral do funcionamento continua. Porque continua sendo, as pessoas podem ser egoístas e querer trabalhar mais, querer ganhar mais, e aí assim elas vão se esforçar mais e vão querer oferecer melhores produtos, porque assim elas vão ganhar salários melhores, mas o que não vai ter vai ser a parte do problema. E isso daí gera várias vantagens, né? Gera um país dinâmico economicamente, um país produtivo, um país rico, mas o problema no capitalismo é a forma de exploração que existe em cima disso aí, da usurpação ali, que o dono do capital pode pegar a maior parte do lucro para ele. Esse é o grande problema, aí é que está o problema do capitalismo. Então, o comune empresarial de mercado ele soluciona esse problema dessa forma, ele pega o lucro, ao invés de ir para o dono da empresa, a empresa é pública, o lucro volta para a empresa. E aí tem toda no livro explica toda a forma de se transformar a economia por meio dessa solução simples. Acho que eu vou ficar por aqui, que a gente já está aí em 27 minutos, mas depois eu vou ver se eu consigo ver mais aí mais um pouco desse podcast aí. Se tiver mais coisa interessante, eu trago aí. Tá bom, pessoal? Até a próxima aí.